O PT abriga aqui no Brasil uma condenada por corrupção porque faz parte da tramóia. O crime no Brasil está em festa. Nesta terça-feira 15, a Justiça do Peru deu um passo importante ao condenar o ex-presidente do país e sua esposa a 15 anos de prisão por crimes de corrupção envolvendo fundos desviados da Odebrecht. Um veredito claro que demonstra que nem mesmo os ocupantes dos mais altos cargos estão acima da lei. Ou pelo menos, é isso que deveria acontecer em qualquer democracia funcional. Mas aqui no Brasil, parece que as regras são diferentes. Enquanto em outros países, os escândalos de corrupção são julgados com rigor, nossos líderes insistem em comportamentos questionáveis que minam a confiança pública. Para a surpresa de absolutamente ninguém, Luiz Inácio Lula da Silva, figura central em inúmeros capítulos de corrupção da história brasileira, prontamente se movimentou para oferecer apoio à primeira-dama peruana corrupta. E como se não bastasse, o ministro Alexandre de Moraes protagonizou um capítulo ainda mais controverso. Após um impasse diplomático com a Espanha envolvendo a extradição de Oswaldo Eustáquio, o ministro decidiu retalhar da pior forma possível, impedindo a extradição de um traficante internacional de drogas para o país europeu. Esses fatos não apenas revoltaram parte da população, como também provocaram críticas duras de alguns deputados, que não hesitaram em descer a lenha em Lula e nem no ministro da Suprema Corte. Veja. Eu abro os jornais hoje e vejo essa notícia. Lula dá asilo à ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção. Parece que é tipo um ladrão que, para fugir da polícia, se esconde na casa da tia. Está errado o ladrão que cometeu o crime, mas está errada também a tia, que acoberta o delinquente. E não termina por aí. Vocês sabem por que é que a primeira-dama do Peru foi condenada? Por corrupção. Ela e o marido dela estão no caso Odebrecht. O diretor da empresa, lá no país à época, admitiu ter entregue nas mãos do casal ilicitamente milhões de dólares para financiar sua campanha. E foi a pedido de quem? Segundo o diretor da empresa, foi a pedido de um partido político do Brasil. Vocês podem imaginar que partido é esse? Eu vou dar uma dica. Começa com P e termina com T. O PT abriga aqui no Brasil uma condenada por corrupção porque faz parte da tramóia, porque tem culpa no cartório. E enquanto isso, a gente atravessa a Praça dos Três Poderes e nós temos no STF um ministro que faz força para trazer de volta ao Brasil um brasileiro que teve que fugir para a Espanha, porque está sendo perseguido aqui no seu próprio país por crime de opinião. Eu estou falando de Oswaldo Eustáquio. Alexandre de Moraes quer se vingar de Oswaldo Eustáquio e de tantos outros, e para isso faz chantagem, inclusive, com a Espanha, dizendo o seguinte: ou vocês devolvem Eustáquio ao Brasil, para que a gente possa colocar a sua cabeça na guilhotina da justiça, ou então eu não devolvo à Espanha um traficante que em 2022 foi pego em Barcelona com 52 quilos de cocaína. Vejam se isso é reciprocidade. Aqui no Brasil parece que o crime compensa. O que não compensa no Brasil é ter opinião. Deputado Sargento Faur, eu me envergonho. É um absurdo, é um escárnio. Até quando nós, aqui na Câmara dos Deputados, vamos abaixar a cabeça para isso? Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, vem essa tribuna para dizer ao brasileiro que para Alexandre de Moraes um traficante é mais digno do seu apreço do que o cidadão brasileiro que sofre com a alta criminalidade.
ao desrespeitar a lei brasileira, mantendo aqui no país sem extraditar, pior, mandando-o para casa, em prisão domiciliar. Um traficante que foi pego no aeroporto de Barcelona com 42 quilos, 52 quilos de cocaína e depois preso aqui no Brasil. Porque, diz o ministro Alexandre de Moraes, não houve reciprocidade no pedido de extradição que ele fez à justiça espanhola de um perseguido político seu, perseguido político pessoal de Alexandre de Moraes. Quando Alexandre de Moraes faz isso, ele demonstra que não serve a lei, serve a criminalidade. O crime no Brasil está em festa. Os tratados de extradição, aliás, senhor presidente, votaremos alguns tratados internacionais na sessão de hoje, não exigem essa dita reciprocidade quando se trata de crime político. E o tratado de extradição Brasil-Espanha, em específico, assinado em 1990, diz no artigo 4º que não será concedida a extradição F do ponto 1, quando a infração constituir delito político ou fato conexo. E o que disse a justiça espanhola sobre o caso de Osvaldo Eustáquio? Disse que não há motivo para extradição quando o Estado tem fundados motivos para supor que o pedido foi feito com o intuito de perseguir ou castigar a pessoa, por motivos de raça, religião, nacionalidade ou opiniões políticas. Essa é a decisão da justiça espanhola, senhor presidente. A justiça espanhola decidiu que Osvaldo Eustáquio está sendo perseguido politicamente e, por isso, não pode ser extraditado para o Brasil, seguindo o tratado de extradição firmado em 1990. De outra parte, a Constituição brasileira trata tão seriamente o crime de tráfico de drogas que diz no artigo 5º, que são dos direitos fundamentais, no seu inciso 51, que nenhum brasileiro será extraditado. Falo de brasileiro, salvo naturalizado, olha que coisa séria, em caso de crime comum ou de comprovado, antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Ou seja, deputado Pezente, olha que grave, a Constituição brasileira diz que ainda que o brasileiro seja um brasileiro naturalizado, ele deve ser extraditado em caso de envolvimento com tráfico de drogas. Nesse caso, é um estrangeiro, um búlgaro preso no Brasil, requisitado pelo governo espanhol, porque foi flagrado com 52 quilos de cocaína no aeroporto de Barcelona e depois conseguiu chegar no Brasil. E o Alexandre de Moraes diz: não vou extraditá-lo, porque supostamente há uma reciprocidade. Não há equivalência. Aliás, jamais poderia haver entre um crime e uma perseguição política. Lamentável, senhor presidente. O Brasil vai de mal a pior. Alexandre de Moraes contribui para isso com sua perseguição política contra os brasileiros na direita e beneficiando, inclusive, traficantes. Não à toa, o maior deles, ou melhor, o maior dos criminosos, chefe de quadrilha, está na presidência da República. Agora, na manhã de hoje, sai a notícia de que o governo Lula recebe aqui no Brasil a ex-vice-presidente do Peru, condenada por crimes financeiros relacionados à Odebrecht. Não é à toa, porque o chefão da quadrilha toda, transnacional, afinal de contas, o escândalo da Odebrecht não foi apenas brasileiro. Lula e o PT estenderam os tentáculos da sua máquina de corrupção por toda a América Latina via Odebrecht,
Peru, Panamá e tantos outros países. Não é à toa, portanto, que agora Lula recebe de volta os seus comparsas, os seus apadrinhados, os seus cúmplices, os seus capangas. Enquanto isso, a população sofre com a criminalidade na ponta. O mau exemplo que vem de cima está impregnado no tecido social de tal forma, senhor presidente, que o povo hoje tem medo de sair às ruas. Não bastasse isso, como na fala anterior mencionei, Alexandre de Moraes decide mandar para a prisão domiciliar um traficante internacional pilhado com 52 quilos de cocaína. Isso dá mais do que 2 malas cheias que se podem despachar de cocaína. E Alexandre de Moraes, também comparsa de Lula, nesse consórcio do STF com o Palácio do Planalto, beneficia sim a criminalidade por um capricho seu, por não ver a Espanha fazer a injustiça que ele queria ver sendo feita, de extraditar um brasileiro por crime de opinião, por uma perseguição política sua. Será que estamos caminhando para o enfraquecimento das instituições diante de interesses pessoais? Meus amigos, é impossível não se perguntar o que está acontecendo com o Brasil. Estamos presenciando uma luta incessante entre moralidade e impunidade, entre justiça e favorecimento. É hora de o Congresso dar uma resposta clara e ações consistentes. O futuro do país depende disso.